Olá, pessoal. Vamos para a nossa aula A163. É uma aula relacionada à dúvida para o dimensionamento de circuito de tomada de uso geral. Essa aula é um exemplo bem prático para tirar a dúvida de vocês em relação a cálculo de circuito de tomadas de uso geral, por exemplo. Então, nessa aula, nós trataremos sobre o assunto dimensionamento de circuito. E esse dimensionamento, eu vou fazer um dimensionamento bem rápido, onde eu vou calcular condutor e disjuntor para circuitos de TUG. No exemplo, estarei utilizando um circuito de TUG da cozinha. Boa aula a todos! Olá, meus amigos! Vamos para a nossa aula A163, uma dúvida que muitos de vocês postaram e me mandaram via e-mail. A dúvida para dimensionamento de circuito elétrico em uma instalação elétrica cujo circuito é circuito de TUG. Então vamos lá tirar essa dúvida, como se faz o dimensionamento. Aqui eu tenho um exemplo que é o dimensionamento de circuito de TUG, onde nós vamos dimensionar condutor e disjuntor. Para qual ambiente? O ambiente que eu vou fazer esse projeto é o ambiente da cozinha. Temperatura ambiente que eu vou usar no meu projeto, 30 graus. Quantidade de TUG que tem na cozinha, 4 TUG. Agrupamento de circuitos no eletroduto. Vamos considerar 3 circuitos agrupados. Fator de correção de temperatura foi dado. Fator de correção de temperatura é 1, pode ser extraído da NBR 5410. Fator de correção de agrupamento de circuitos, conhecido como FCMC. Como são 3 circuitos, olhando pela tabela, 0,7. Distância máxima até o quadro de distribuição, da cozinha ao quadro de distribuição, 30 metros. O circuito da cozinha é o circuito número 1. O método de instalação do cabo é A1, que é eletroduto embutido na parede. E o cabo que nós vamos dimensionar, cabo de PVC. Nessa situação, nós temos aqui representado o quadro de distribuição e o circuito 1 aqui, ó, que é o circuito da cozinha. Passando nesse eletroduto aqui, nós temos um agrupamento de 3 circuitos, cujo valor do fator de correção é 0,7. Aqui o quadro de distribuição e aqui do quadro de distribuição até o medidor. Então, eu vou dimensionar para vocês o condutor e disjuntor para o circuito número 1, conforme mostrado aí. Então, vamos lá. Primeiro, qual é a carga da cozinha? Quantas tomadas tem? 4 tomadas. Lembrando, pela regrinha, as 3 primeiras tomadas, 600 VA, e o excedente, 100 VA. Então, faremos a seguinte conta, 600 vezes 3, mais 100, que é o excedente, 1.900 VA. Então, a carga da cozinha, 1.900 VA. Vamos calcular a corrente de circuito. Como que eu calculo a corrente de circuito? A corrente de circuito é a potência do circuito 1 dividido pela tensão. Para Brasília, eu vou trabalhar com o circuito monofásico 220. Então, vai ser 1.900 dividido por 220. Me dá uma corrente de 8,64 amperes. Agora, eu vou fazer a correção para encontrar a corrente de projeto. Está aqui, corrente de projeto. IB1 do circuito 1 é a corrente do circuito 1 dividido fator de correção de temperatura vezes fator de correção de número de circuito. Então, é 8,64 dividido por 1, que é o fator de correção de temperatura, vezes 0,7, que é o fator de correção de agrupamento de circuito. Isso me dá uma corrente de 12,34. É essa corrente que eu vou utilizar para fazer o dimensionamento do condutor e dimensionamento do disjuntor. Então, a gente tem o primeiro método, é o método da capacidade de condução. O circuito ele tem 2 condutores vivos, que é a fase neutro. Então, CC igual a 2, o método A1. Aí eu venho aqui, eu recortei um pedaço da tabela. CC é o carregamento, então é um circuito monofásico, então CC igual a 2. O método é o A1, está aqui o A1. Então, eu vou vir nessa coluna aqui.
A corrente é 12,34. Opa, 12,34, então eu posso usar um cabo de 1,5? Não. Por que não se pode utilizar um cabo de 1,5? O cabo mínimo, conforme a NBR 5410, para ligação de força, é 2,5. Então, nesse caso, mesmo o cabo de 1,5 tendo capacidade corrente, a norma impede que eu use tomada de 1,5. O mínimo da tomada é 2,5. Então, eu vou usar, pelo método capacidade de condução, cabo de 2,5. Ok? Então, cabo de 2,5. Agora, eu tenho que testar pelo segundo método, que é o método de queda de tensão, onde a seção do condutor tem que ser maior ou igual a 2 vezes ρ, onde ρ é a resistividade do cobre, vezes L, vezes a corrente de projeto, vezes 100, dividido por ΔV vezes Vn, onde ΔV é a queda de tensão. A norma estabelece 4% de queda de tensão para circuitos terminais. Então, eu vou aplicar os valores aqui. O meu ρ é 1/56 ohms vezes milímetro quadrado vezes metro. Então, é 2 vezes 1/56 vezes 30, que é o comprimento, vezes 12,34, dividido por 4 vezes 220 vezes 100. Isso vai me dar que a seção do condutor tem que ser maior ou igual a 1,5. Como a norma estabelece que a seção mínima para tomadas é 2,5, logo eu consigo especificar adequadamente o condutor que eu vou utilizar nesse circuito, estou grifando aqui para vocês, é um condutor de 2,5 milímetros. Ok, pessoal? Agora, vamos determinar o disjuntor. A gente sabe que a corrente de projeto tem que ser menor ou igual a IN, menor ou igual a IZ, onde Z é a corrente de condução do meu condutor, que no meu caso aqui é 19,5, ok? E 2 é a corrente de atuação do disjuntor, tem que ser menor ou igual a 1,45 de IZ, tá? 1,45 de IZ. Bom, se é 1,45 de Z, vamos colocar aqui, ó, 12,34 é o IB, menor ou igual a IZ, que é 19,5, que vem daqui, né? E I2, que é a corrente de atuação do disjuntor, menor ou igual a 1,45 de IZ. Então, é 1,45 vezes 19,5, dá 28,275. Aí, dessa forma, olhando para essa equação e essa, eu vou dizer para vocês que o disjuntor que eu vou utilizar para atender esse circuito é um disjuntor de 15 amperes que vai atender as duas inequações. Aí aqui eu posso usar um disjuntor da ABB, geralmente I2 da ABB é 1,4 de IN, se o IN é 15, né, é 1,4 de 15, vai dar menor do que esse valor de I2. Então, assim a gente encerra um disjuntor de 15 amperes e um condutor de 2,5, obviamente utilizando os dois métodos de condução e queda de tensão. Um abraço a todos e obrigado.